noite a todos. Realmente é com alegria que me aqui encontro. Não tenho aparecido muito nesta casa, vou mais a Pombal, mas pronto, mantenho-me sempre ligado e realmente começou há muitos anos, como o irmão Fernando disse, ainda no centro de Monte Formoso, quando um dia lá cheguei e alguém disse que podia entrar e fiquei até hoje. Pronto, de vez em quando a irmã Leonor também me pede para eu falar sobre alguns temas. Eu acho que não tenho assim tanto conhecimento ou tanto capacidade de explanar os temas, mas vou tentar esforçar para isso. Eu vou tentar ir ao encontro do que me foi pedido. O Poder da Mente, isto foi já uma sessão que foi apresentada em Pombal, mas depois foi modificada, é aqui uma mistura de várias sessões que já lá fiz, porque acho que é útil de, se calhar, tocar noutros pontos que apresentei noutras palestras e para tentar ver se consigo me explicar um pouco melhor sobre este tema. Sempre que se fala em mente, e vamos começar não só nesta parte da parte espírita, vamos começar no que diz a ciência na atualidade, dado que sou médico, não vou falar de uma forma muito simples, ou seja, se houver aqui pessoas ligadas à área de saúde, me perdoem, mas também acho que devo falar de uma forma muito simples para que os outros que não são da área da saúde possam entender, e penso que se calhar estamos na maioria, a maioria não pertence à área da saúde. Isto porque acho que as pessoas que não estão na área da saúde, às vezes com algumas palavras, alguns chavões, podem ter essa dificuldade, devem se sentir mais ou menos quando eu me sinto, quando vou ao banco, explicam-me o spread, Euribor, não percebo nada daquilo, só sei que ao final do mês tenho que pagar mais, é um pouco assim. Então, vou tentar explicar assim de uma forma mais simples. Sempre que se fala em mente, nós pensamos praticamente logo em cérebro. O cérebro, de um modo geral, a ciência tentou dividir em áreas para ser mais fácil de estudar e também foi por causa do que se foi sucedendo, quer a nível de doenças, quer a nível de investigação. De um modo geral, a população sabe que o cérebro está dividido em dois hemisférios, o esquerdo e o direito. De um modo geral, o hemisfério direito está mais ligado à parte das artes, da música, do criar, por assim dizer, e o hemisfério esquerdo é mais ligado à parte do cálculo, do raciocínio, do nosso dia-a-dia, por assim dizer. Por isso é que às vezes, como o povo diz, quando teve um acidente vascular cerebral na parte esquerda, geralmente é pior do que na parte direita. E digo geralmente porque em medicina não há nada exato, muito pelo contrário. Isto porquê? Porque grande parte da população tem o hemisfério dominante é o esquerdo, e depois há uma parte, cerca de 10%, 8%, depende dos estudos, que dizem que é o direito. E isto do direito geralmente está ligado às pessoas que geralmente estão ligadas às artes, aos músicos, não são todos, atenção, e aos pintores, e está um pouco assim mais ou menos dividido o cérebro. Para facilitar um pouco mais em termos da parte da saúde, o que se fez foi ainda dividir cada hemisfério em vários lóbulos. Ou seja, temos o lóbulo frontal, que na parte frontal, como é lógico, em que tem muito a ver com o raciocínio, com os pensamentos, com as emoções. É praticamente o que é imediato, ou seja, vocês estão aqui, estou a interagir convosco e tudo o que está a passar agora da memória imediata é o que é a parte cerebral que está a ser ativada. Se vocês quiserem saber o que é que fizeram no verão passado, será outra área do cérebro que será ativada. Tal e qual como eu, quando sair daqui e tentar saber onde é que está o meu carro, como foi ainda há pouco tempo, é o meu lóbulo frontal que me vai recordar onde é que está o meu carro. Depois temos uma área motora, que é toda esta parte aqui do sulco central e a parte sensorial, daí que quando há afetações de doenças nesta área, as pessoas deixam de poder andar ou de mexer a mão, pronto, é aquilo que se diz que ficam paralíticas, parésias, são parésias que se assim denomina. Depois temos uma parte do lobo parietal, o lobo occipital, que é a visão, ou seja, isto é muito engraçado, ou seja, nós não vimos realmente pelos olhos, os olhos é só o canal de captar, porque quando nós vimos é aqui atrás, é fantástico, não é? Por isso é que gosto mesmo da medicina, é por isso. Depois temos outras partes, e eu escolhi esta imagem, isto são imagens tiradas da net ao caso, mas que dá algum jeito, que fala aqui da ponte do bulbo, que controla a respiração e os batimentos cardíacos, que é esta parte aqui do cérebro. E só faço aqui uma ressalva, porque há uns anos atrás até cheguei a fazer uma apresentação sobre a morte cerebral, é que realmente quando esta área aqui
morre, deixa de existir vida. Mas nós podemos manter por meios artificiais o coração a bater, os pulmões a respirar, e é aquela coisa que se diz de morte cerebral, mas depois vão ser de outros. Significa que realmente nós temos conhecimento, que sabemos que o cérebro está literalmente morto. Mas, voltando um pouco, se foi uma à parte, voltando um pouco aqui à parte da mente, por assim dizer, a ciência tem investigado mesmo muito. Isto são tacos tirados ao acaso da net, só que me dá jeito de trazer hoje aqui. O que vocês olham para aqui podem não perceber muito disto, mas o que eu vos posso dizer é que isto aqui é tudo normal, menos esta parte aqui, isto aqui é tudo normal, menos esta parte aqui. Portanto, esta parte aqui, isto são cortes sagitais, ou seja, são cortes que são feitos assim, né, no aparelho de TAC, e o que acontece é que isto aqui é a parte do frontal. Ou seja, isto é só para vos dizer porque é que eu trouxe este exemplo. Voltamos um pouco àquilo. Eu, se tivesse isto aqui, o que está a negro é que esta parte do cérebro morreu, ou seja, não importa a causa. Houve um acidente cerebral, pronto, pode ser vascular, ou outra doença que causou aqui a morte deste bocado de cérebro, e é lógico que o que a ciência tem notado é que aquilo, como eu vos disse, se onde eu deixei o meu carro, que eu agora sou capaz de ir buscar à minha mente e saber onde é que ele está, se eu tivesse isto, provavelmente esqueci-me onde é que deixei o carro. Se calhar muitos dos homens já estão a pensar, se calhar tenho que ir fazer um exame, um ataque, porque cada vez que a minha mulher me pede alguma coisa do supermercado, eu esqueço-me. Não é bem assim. Isto é porque nós muitas vezes não estamos tão atentos. Às vezes as mulheres também não nos dizem tudo, e dizem que dizem, pronto, é aquela velha questão. Não quer dizer que se tenha esta zona, esta lesão, mas o que é certo é que realmente isto, quando acontece nos nossos doentes, alguns, como eu vos disse, que isto gera a parte dos pensamentos e das emoções, tendem a ficar mais deprimidos. Mas o que é certo é que pessoas, exatamente com a mesma localização da morte cerebral ali naquele sítio, naquele bocado de cérebro, uns ficam deprimidos, outros não. Outros ficam deprimidos e depois, após medicação, recuperam, e outros, mesmo fazendo medicação, não. Portanto, isso é que leva a uma grande confusão na área da ciência. Tanto que, o que é que acontece? Hoje em dia, quem estuda a investigação pura e dura, por assim dizer, nesta parte, já nem denomina muito áreas cerebrais. Diz-se mais que existem redes cerebrais. Ou seja, é um pouco aqui ir buscar a informática. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que todas as áreas estão interligadas e leva a uma grande confusão em termos de investigação. E nós não conseguimos chegar categoricamente a dar uma resposta concreta. É lógico que determinadas áreas, na maioria, dá aquela clínica, mas noutras áreas não, ou então algumas pessoas, poucas, mesmo tendo naquelas áreas, sendo a maioria, há umas que escapam à parte da investigação. Tanto que, por exemplo, voltando aqui um pouco atrás, a esta imagem, há alguns médiuns que têm faculdades, quer da música, quer da pintura, que no seu dia-a-dia não percebem absolutamente nada, nem de música, nem de pintura, estão a despertar o interesse da comunidade científica para serem investigados. Isto para quê? Para perceber quais são as áreas do cérebro que estão ativas. E depois causa muita estranheza isto, porque no seu dia-a-dia, como não têm a capacidade, esse conhecimento, por exemplo, de pintar, e quando estão sobre o efeito mediúnico, conseguem pintar. E depois alguns têm o hemisfério direito ativo e outros não. Ainda confundo muito mais. O que é que isto significa? Significa que a ciência ainda tem um grande caminho para andar. O que tem sido feito tem sido bastante importante. Eu acredito claramente que a ciência está a dar passos bastante importantes e passos na direção de Jesus, de Deus. Acredito cada vez mais que a ciência vai lá chegar. Porquê? Porque nós acabamos por não saber explicar tudo em termos de matéria, mas há algo que atua sobre a matéria para poder atuar na matéria. Ora, o que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que, para este corpo estar aqui a falar convosco,
ou por outra, para o meu eu, o meu espírito estar a falar convosco, eu tenho que utilizar o corpo. Faço-me entender? Porquê? Porque eu estou na Terra. Eu não posso, por exemplo, se aqui estão vários espíritos desencarnados que não estão a atuar sobre nós de uma forma direta, ou seja, imaginem que algum me quer, bater. Eu não estou a sentir se ele o tiver a fazer, porque não tenho essa capacidade, porque para eu atuar sobre a matéria, tenho que utilizar a matéria. Então, o que se está cada vez mais a descobrir é que a mente não explica tudo. Existe algo a animar a mente, existe algo a animar o nosso corpo. E esse algo que está a animar o nosso corpo tem comportamentos muito diferentes de uns para os outros, porque uns têm umas maiores capacidades do que outros. E isso confunde a parte científica. E eu deixei-vos mais confundidos. Mas o que eu vos quero dizer, no fundo, é que realmente a ciência cada vez mais está a aproximar do espiritismo. Tanto que, quando nós lemos a parte espírita, cada vez mais a parte espírita, não, pelo contrário, tudo o que tem sido trazido pelos espíritos tem sido confirmado pela ciência. Até a parte da doação, há 150 anos atrás, eles já diziam que existia transplantação. E a transplantação não é assim há tanto tempo. E eles já nos tinham dito. E praticamente, Emmanuel, quando fala sobre a mente, num livro Pensamento e Vida, ele também tenta para nos explicar que o espírito, para atuar quando cá está na Terra, tem determinadas áreas, determinados departamentos. E esses departamentos são muito importantes para a evolução. E esses departamentos, os espíritos também não nos são capazes de dizer em que áreas do cérebro é que estão alocados. Porque quanto mais evoluídos eles são, mais são capazes de manipular a matéria. Não precisam tanto de ter o cérebro tão íntegro para. Os departamentos que ele enumera são a inteligência, a sabedoria, o desejo e a vontade. Começo por estes 4. E na apresentação que eu fiz em Pombal, enumerava cada um muito mais coisas do que cada departamento assim consistia. Hoje, para aligeirar a sessão, vou só dizer algumas coisas sobre cada um. A inteligência, portanto, é um departamento que reúne o património de evolução intelectual e cultural do espírito, ou seja, o que é que isto quer dizer? Que tudo o que nós vivemos nas outras vidas passadas, grande parte fica connosco, fica no nosso registro. A sabedoria, o departamento da sabedoria fortalece à medida que o espírito adquire conhecimento, daí ser tão importante nós continuarmos a estudar, seja em que área for, e mesmo na casa espírita vocês são convidados cada vez mais para estudarem e para adquirir conhecimento, porque isso realmente vai nos fortalecer, vai nos dar ferramentas para que nós consigamos viver melhor. O desejo desperta no indivíduo os propósitos, as aspirações e o estímulo ao trabalho para obter o progresso. Eles consideram que este departamento é extremamente importante, e sendo que depois o mais importante é a vontade, porque a vontade dirige o processo de evolução do espírito, porque ativa diversos setores na mente, impulsionando-os ao progresso. Estes 4 departamentos levam-me para uma história. Esta imagem aqui, o que eu pretendo, ou quem a retratou, o pintor, significa que é Jesus e Paulo, no momento de caminho de Damasco. Muito provavelmente, esta imagem, vocês nem sabem, assim como eu também não sabia, quando comecei a analisar e a refletir sobre a história, o quanto é importante para nós. Se todos os que aqui estamos, nesta casa, de alguma forma nós acreditamos em Jesus, porque viemos aqui à procura do conforto, do conhecimento, mesmo quem seja pela primeira vez, há uma base de querer conhecer Jesus. E isso devemos muito à pessoa que está no chão, que é Paulo. Paulo é fundamental para difundir o cristianismo, e isto para dar a conhecer Jesus. Mas é muito interessante, e o que é que isto tem a ver com o departamento da mente, e o quanto é que nós podemos evoluir e conseguir manipular toda a matéria e conseguir viver e lidar no nosso dia-a-dia e ter o tal poder da mente. Paulo, na verdade, tinha um enorme desejo, uma enorme vontade, uma enorme capacidade de inteligência e de sabedoria. Reparem bem no que se passou.
Quando Paulo, ou por outra, se vocês pensarem, sabiam quem era Paulo no início, antes deste encontro? Era um trator, sim. As palavras do Miguel são simpáticas. É quase como quando nós dizemos, por respeito a Paulo, como é lógico, porque é quase quando nós dizemos, então o que é que fazes? Estou entre projetos. No fundo eu estou desempregado. Mas o que o Miguel está a querer dizer é que realmente Paulo, ele utilizou uma palavra, lá está, por respeito a Paulo, mas se nós analisarmos o que Paulo fazia, era um burguês muito rico, que quando o Império Romano estava a avançar, o que ele fez foi juntar-se a eles, e era característico próprio do Império, aliás, como se assemelha ainda hoje aos nossos dias, de preservar alguma parte da burguesia para poder explorar o povo, e assim os burgueses continuam a ter o seu posto, e assim o Império vai crescendo, e o que ele fez foi exatamente isso. Ele teve-se pouco importante para os seus semelhantes e manteve foi o seu estatuto. Por outro lado, ele perseguiu os cristãos. Por outro lado, ele assassinou cristãos. Daí as palavras do Miguel, e realmente que nós temos de ter muito respeito por Paulo, mas na verdade, esquecendo depois tudo o que vem para a frente, naquela altura, Paulo era mesmo um assassino. É pesado, eu sei, estou muito longe de chegar ao pé de Paulo, mas vocês reparem numa coisa, é que ele, quando contactou com Jesus, ele teve, porque ele acreditava na vinda do Messias, e ele só em termos energéticos reconheceu o Messias, só com aquele primeiro contacto. E as perguntas foi, o que queres que eu faça? Foi o que Paulo disse. Se vocês repararem, eu imaginei-me na pele dele, e se eu tivesse feito perseguição aos meus semelhantes, e se tivesse assassinado os meus semelhantes perante Jesus, o que é que eu dizia? Desculpe, eu não sabia que era assim, não sabia que ele já tinha um contacto com o Messias, eu iria-me envergonhado e desculpabilizava-me. Ou seja, eu quase que me estava a desresponsabilizar. E Paulo não o disse. Paulo disse, o que queres que eu faça? Ou então, Paulo podia ter feito outra coisa. Dizer assim, Jesus, como é que queres que eu saiba que eras tu, o Messias? Eu pensava que o Messias ia chegar com um grande exército de anjos e evangelizar toda a terra. Ele não o disse. Ele só disse, o que queres que eu faça? E perante esta resposta, esta pergunta, ainda vem uma resposta extremamente fantástica. Jesus disse, entra na cidade e verás. Vocês já pensaram se nós tivéssemos feito tanto mal e perante Jesus nós dizíamos, o que queres que eu faça? E ele dizia, entra na cidade e verás. Vocês não ficavam com algum receio? Se calhar vou entrar e vou ser preso, vou ser castigado. Ou não sei o que é que se vai passar. Mas realmente Paulo não quis saber. E reparem bem, ele entrou e o que é que se passou? Na verdade, e resumindo uma história desta grande alma, que não sei quando é que lá vou chegar, mas ele lá chegar, todos nós devemos lá chegar, ele o que fez foi ir. E reparem o que se passou. Naquela altura ele era tratado por Saulo e não por Paulo. Isto porque tinha uma conotação um pouco, o nome, em termos daquela parte religiosa, naquela região, era muito melhor ser tratado por Saulo do que propriamente por Paulo. Mas já nem vou por aí, vocês imaginem, eu chamo-me Fernando Jorge. Por acaso tenho a felicidade de que, no meu grupo de amigos, tratam-me por Fernando. No grupo familiar, tratam-me por Jorge. Ou seja, eu identifico-me sempre em ambos os sítios. Quando me chamam Fernando Jorge, já sei que é a minha mãe, porque eu fiz disparate. Mas, no fundo, eu reconheço-me e tenho essa entidade em ambos. Agora, imaginem que só estou habituado a ser tratado por Fernando. Se alguém me chama na rua Jorge, é normal que eu não me reconheça. E Paulo estava habituado a ser tratado por Saulo, então passou a ser tratado por Paulo.
Como se não bastasse, perdeu toda a fortuna, tudo o que tinha, os criados, as casas, todos os bens que tinha, perdeu tudo. Como se não bastasse, foi amargurar para o deserto, onde praticamente a sua mente entrou no ponto de ruptura, de loucura, sem saber o que é que fazia, o que é que era e como é que era, e para onde é que ia, e quem era o verdadeiro eu dele. Como se não bastasse, ele, que perseguiu tantos os cristãos, o que é que ele fez? Passou a difundir o cristianismo. Mais ainda, é que hoje em dia nós o que é que fazemos? Apanhamos o avião e vamos ali para o lado, para a Espanha ou para a França, ou vamos o metro, para aqui ou para acolá. Ele não, fazia-o a pé, como é lógico, ou a cavalo naquela altura, e andou-se sempre por aquelas terras com bastante privações. Mais ainda, é que vocês vejam, é que houve um louco chamado César que decidiu incendiar uma cidade e disse assim, foram os cristãos. E nessa altura, quando isso aconteceu, quem é que lá estava na frente dos cristãos? Paulo. E sabem o que é que aconteceu? Foi decapitado. Vocês já repararam que Paulo não quis saber nada disso? Paulo só única e simplesmente perguntou, o que queres que eu faça? Será que nós fazíamos isto? Daí está a vontade e o desejo, o departamento. Paulo tinha extremamente apurados essa vontade, que é o que os Espíritos nos dizem que nós não temos assim tanto. E supostamente o nosso Espírito atua alguns aqui assim na parte frontal para ter a vontade de conseguir e de andar. E estou-me a esquecer de mais alguma coisa que eu tinha pensado antes. Mas depois lá me vou lembrar, lá está, a minha memória frontal não está assim tão afinada quanto isso. Mas isto é só para vos dizer então que Paulo é realmente um espírito extremamente elevado e que tem naquela altura ele já tinha estas capacidades muito desenvolvidas e rapidamente evoluiu e não quis saber, ou seja, não ficou parado na culpa. Ele tentou foi retificar tudo o que tinha feito e avançou. E nós muitas vezes ficamos na culpa ou a desculpabilizarmos e isso não pode ser feito. Nós devemos andar e continuar. Alguns de vocês podem dizer assim, Fernando, foste buscar um exemplo assim tão, que é quase impossível de atingir. E eu digo, sim, porque eu também quando estava a analisar isto digo assim, eu não sei se conseguia, não sei, não fazia mesmo isto, ainda não estou neste ponto. Então, vou continuar aqui com outros departamentos que são também importantes, ditos por Emmanuel, para vos levar a uma história mais comum, assim, mais do nosso dia-a-dia. Eu digo-vos um pouco destas histórias e ponho um pouco estas imagens por uma razão. Porque eu prefiro que vocês, daqui a uns meses, não me saibam o meu nome, pouco importa. Ou mesmo que digam que foi lá um careca de olhos claros, pronto, isso pouco importa. O que importa é vocês ficarem com esta imagem e quando nós fazemos alguma coisa de errado, fazermos como Paulo. Já sei o que é que era a outra coisa que eu queria vos dizer, que eu estava aqui a fazer este impasse para ver se conseguia me lembrar. É que Jesus, quando disse, entra na cidade e verás, na verdade, o que Jesus estava a convidar-nos era Paulo a viajar para dentro dele. Ou o seu eu, para se encontrar, para encontrar o verdadeiro Paulo, o verdadeiro Espírito. Era o que ele estava a querer dizer. Isto, na minha opinião, interpretar assim. Então, continuando pelos departamentos da mente. A imaginação. O departamento da imaginação absorve, age e reage aos acontecimentos que marcam a vida do Espírito. O sentimento trabalha as experiências e o Espírito e a vivência ao longo da jornada. As emoções, que também está ali por volta do lobo frontal, dá impulso às reações, às ideias, às atitudes e às palavras e influenciam e comandam as ações. Daí nós muitas vezes, e hoje cada vez mais disto, nós devemos controlar as nossas emoções, é um pouco por isto, é tentar esfriar e tentar perceber realmente como é que devemos fazer. A parte de moral é o departamento que reúne o património dos princípios e valores morais acumulados pelo Espírito durante a sua existência, ou seja, isto vai acumulando ao longo das nossas existências e vai ficando dentro do nosso ser, que depois se manifesta no nosso dia-a-dia.
A razão é responsável pelo domínio dos instintos, ou seja, este departamento o que quer dizer é que nós já deixamos de ser a parte do animal para passar a respeitar o nosso semelhante e ter consciência do outro e não ter aquele instinto animal só de matar e de caçar para sobreviver. A memória é o arquivo de todas as experiências adquiridas pelo espírito ao longo das suas existências, e isto aqui é engraçado, porque nós mesmo ter consciências de vidas passadas é porque ficou no espírito e temos a capacidade, em termos de cerebrais, de nós conseguir ir buscar um pouco dessas vidas também. A fé dá ao espírito a noção de Deus e a confiança na prática do bem. Algumas, como é lógico que aqui estão, Paulo também as tinha, não tinha tão desenvolvidas como as outras, continua a dizer que Emmanuel diz que a vontade é o que domina e que deve predominar. E depois vem o pensamento, que é onde eu me vou parar por aqui, que é o departamento de pensamento que permite ao espírito criar a vida que pretende. Quando eu comecei a ler isto, e o trabalho estava mais alargado, eu resumi muito mais, porque senão iríamos estender muito. Lembrei-me claramente que cada vez que venho à casa espírita, dizemos sempre, assim como a mim, que nós devemos cultivar o nosso pensamento e ter pensamentos positivos. Isso também dizem muitas religiões e a ciência cada vez mais valida que se nós tivermos pensamentos positivos, a nossa vida é melhor e nós temos menos problemas de saúde, por assim dizer, né? Não temos tantas doenças. E isto às vezes é difícil com o nosso dia-a-dia, porque somos submetidos a muitos problemas, ou nós valorizamos demasiado e às vezes é difícil para nós termos pensamentos sempre positivos. Daí a vinda à casa espírita e principalmente, por exemplo, para mim é fundamental frequentar a casa espírita ou participar nestas reuniões, porque se eu sou um espírito em evolução, tenho muitas dificuldades para atingir esta plenitude de estar a pensar no melhor e no bem e de desejar o bem para os outros, ainda que no meu dia-a-dia, felizmente a minha profissão permite-me pensar no outro, no que está à minha frente, que eu tenho que o ajudar. Mas o que é certo é que à noite, ou quando eu posso vir, é melhor vir aqui. Porquê? Porque se eu estiver em casa e ligar a televisão, é uma desgraça, nem vale a pena, e claro que os pensamentos não vão ser muito positivos. Assim, vale realmente a pena vir cá e estimular essa parte do pensamento positivo, e isto traz realmente, ajuda-nos a evoluir e a manter saúde. Isto leva para a segunda história, que é esta segunda imagem que eu quero que depois vocês daqui a uns meses, se possível, se recordem. Esta flor que aqui está chama-se Edelweiss. Provavelmente vocês, alguns conhecem, outros não, outros conhecem e não sabem, porque é uma flor que é reconhecida como, para já, uma espécie protegida. Segundo, há 2 países que dão-lhe extrema importância, que é a Suíça e a Áustria. E se vocês repararem na moeda 2 cêntimos austríaca, está lá esta flor. Esta flor, pronto, para quem é assim mais eloquente por causa das histórias, tem uma história muito bonita. Isto não foi mais do que uma jovem apaixonada que perdeu o seu amor e no seu choro das suas lágrimas nasceu esta flor. Esta flor tem uma particularidade. Só se dá praticamente acima dos 1800 metros, 2500, é por aí que se dá. Necessitam mesmo de muito frio, daí dar-se ali na parte dos Alpes, suíços, austríacos e italianos. E daí esses 2 países cultivarem essa adoração por esta planta, ao ponto, por exemplo, que os generais da Suíça, em vez de usar as estrelas, usam Edelweiss na patente como respeito e como sinal de poder. Por outro lado, como é lógico, perante os casais que se estão a enamorar, se o homem for buscar esta flor ou esta planta para a sua donzela, é uma enorme prova de amor. Sim, se subir a 1800 metros e trazer a planta, imaginem. Não o queria fazer para já a minha mulher, mas gostava muito de levar lá a ver, porque cada vez mais com o desgelo, não sei se nós vamos algum dia perder esta planta. Isto significa o branco nobre
em alemão, e para quem é colecionador de plantas, como já vos disse, por estas características, é algo muito apetecível ter esta planta. Esta planta, segundo o que eu estive a ler, ronda entre os 1.000 a 2.000 euros para ter esta planta. E o problema será conservá-la também, não é? Porque ou nós vivemos em 1.800 metros, ou então não sei como é que vai ser. Então, nós estamos no auditório Divaldo, e vou contar uma história sobre Divaldo. Divaldo é um apaixonado por flores, e na Mansão do Caminho tem uma parte onde tem umas violetas e onde tem uma coleção de violetas. E um dia, uma amiga que veio à Suíça, na ida para o Brasil, levou-lhe uma Edelweiss. Ora bem, Divaldo, ele é muito engraçado quando conta isto na net, no vídeo. Ele diz, o que é melhor para um colecionador? É ver outro colecionador a admirar a minha coleção, sendo que a minha coleção é melhor que a dele. Divaldo pensou assim, atenção. E o que é que ele fez? Ele recebeu a Edelweiss, meteu lá num cantinho mais fresco, imaginem, no Brasil, com gelo, menos luz, não sei o que mais, para poder conservar. E então convidou uma amiga. Não quer cá vir tomar um chá aqui à Mansão do Caminho, não sei. E ela foi. E depois, então, como é que está a sua coleção de violetas, Divaldo? Está bem, venha ver, não sei o quê. Então, eles começaram a ver, e claro que a amiga dizia, esta eu tenho, ou esta, a minha está melhor que a sua, e isto. E o Divaldo, assim, era a guardar, até que chega à parte final e vê Edelweiss e diz, Divaldo, o que é isto? E o Divaldo disse, isso é Edelweiss, isso é uma planta que se dá a 1.800 metros de altitude, que só se dá na Suíça, e muito provavelmente eu sou a única pessoa nos trópicos que tem uma Edelweiss no mundo inteiro, sou eu que tenho. Claro que ele sentiu-se orgulhoso e vaidoso, ele próprio diz isto, é engraçado. Então o que é que acontece? Eles foram, tomaram um café e no final ela diz assim, Divaldo, vá ver a sua Edelweiss. E ele, então, mas porquê? Vá ver a sua Edelweiss, Divaldo. E ela foi-se embora. E ele pensou, ela está a dizer isto. Dizem que ela às vezes tem um olho gordo, não sei, assim uma expressão, não é? Já estão a ver o que é. E ele diz, mas eu sou espírita, eu não acredito em nada disto. Então, mas pensou, bem, por si acaso, vamos lá ver então como é que está a planta. E realmente, quando lá chegou, a planta estava a ficar um pouquinho murcha. E o Divaldo passe nela, prece por ela, gelo, tentar de tudo por tudo. E pronto, e passou-se o dia. No outro dia, chegou lá e Edelweiss. E ele ficou a pensar. E resolve telefonar à amiga. E assim que liga, ela diz assim, Divaldo, a sua Edelweiss morreu, não morreu? E ele diz, não, secou. Pois, mas venha aqui, venha na Mansão do Caminho, vem cá, vem tomar um chá comigo. E ela foi. E depois começaram a falar e ela diz, eu não sei, Divaldo, é que eu olho para algumas coisas e eu quero muito ter. E o que acontece é que quando eu quero ter, depois alguma coisa acontece. Ou as plantas morrem, ou os animais também morrem ou têm algum acidente, ou quando eu vejo uma criança tão bonita desata a chorar. E o Divaldo convida a vir mais vezes à Mansão do Caminho. Ela vai tantas vezes à Mansão do Caminho que torna-se passista e que torna-se, praticamente por Divaldo, é recrutada para a parte de passos na área da oncologia para ajudar os outros. E Divaldo diz que ela, e os espíritos dizem que ela tem um papel preponderante na ajuda dessas pessoas, passou a ajudar. Se vocês repararem o que eu quero dizer com esta história, que se calhar se assemelha um pouco mais a nós, porque às vezes nós olhamos e dizemos, o vizinho tem um carro assim, ou a vizinha tem a mala assado, ou aquela casa assim, ou aquela roupa assada, ou as férias assado, ou seja, às vezes não é inveja, não é nada disso, nós queremos ter, só que às vezes nós canalizamos depois a nossa energia de uma forma errada, que foi o que ela estava a fazer. E o que Divaldo fez foi modificar-lhe isso, ou seja, demonstrou com a Mansão do Caminho que ela tinha imenso poder.
porque ela tinha uma mente mesmo muito forte. E o que ela podia fazer era ajudar os outros e aprender que, sim, eu gostava de ter, mas fico muito mais feliz porque o outro tem. O que eu vos quero dizer com isto é que realmente a nossa mente é mesmo poderosa. Só que para isso nós temos que a educar, só que para isso nós temos que a trabalhar, nós temos que desenvolver estes determinados departamentos. E de tudo aquilo que eu já tenho visto nesta vida, é que a ciência realmente ajuda, mas há algo ou alguém que ajuda muito mais. E esse alguém foi quem, quando Paulo encontrou na estrada de Damasco, ou seja, é Jesus. Realmente, a história de Jesus, o modelo de Jesus, é o nosso guia, é a nossa luz, é a nossa orientação para que a nossa mente seja sã. E se nós temos uma mente sã, é lógico que vamos ter um corpo são, saudável, e de certeza que se nós seguirmos Jesus, nós vamos ser felizes. E é isso que eu vos desejo, é que sejam felizes e que Jesus permaneça convosco hoje e sempre. Obrigado.